acidentes misteriosos, assassinatos e até lobotomia. Esta é a lista de tragédias de uma das famílias mais poderosas e influentes do mundo, os Kennedys. Seria uma coincidência macabra? Ou, como pensam alguns, uma terrível maldição? Você deve conhecer a família por causa de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos. Foi para ele que Marilyn cantou Happy Birthday, Mr. President. Um ano depois desse dia, Marilyn e Kennedy estariam mortos. Ele, assassinado, e Marilyn de overdose. Ou assassinato. Mas isso é tema para um outro documentário. O fato é que John não demorou muito para se reencontrar com Marilyn. Macabro, não? Alguns meses após a morte da suposta amante, ele foi assassinado a tiros durante uma passeata. Um presidente morto à luz do dia e na frente do povo. Mas este não era o começo e nem o final desta trágica saga familiar. A primeira vítima da maldição dos Kennedys foi Rosemary, irmã de John, que morreu algumas décadas antes do irmão presidente. Rosemary Kennedy sofria de depressão e outros problemas mentais. Em 1940, a situação se agravou quando ela se tornou, segundo o pai, muito violenta. Seu pai, o poderoso Joseph Kennedy, sempre teve vergonha de Rosemary e aproveitou a situação para enviá-la a um convento. Assim, ela também ficaria escondida da imprensa. A reputação era muito importante para os Kennedys, mas Rosemary sempre dava um jeito de fugir e foi encontrada diversas vezes vagando pelas ruas de madrugada. Sem alternativas e com medo de que a filha manchasse a reputação da família, o patriarca Joseph Kennedy autorizou um tratamento novo que prometia resolver o problema, mas que era muito arriscado: uma lobotomia. Isto significa que Joseph autorizou os médicos a arrancarem um pedaço do cérebro de Rosemary. Em 1941, com apenas 23 anos, Rosemary estava acordada e amarrada a uma cama enquanto cortavam a sua cabeça. Aterrorizada, ela gritava e se debatia, até que parou. Estava para sempre muda e sem nenhuma coordenação motora. Poderia ali, naquele momento de dor e ódio, ter sido lançada uma maldição na família? Pois este foi apenas o começo das tragédias da família Kennedy. 3 anos depois de Rosemary ter o cérebro arrancado, o irmão Joseph Kennedy Jr. sofreu um acidente. O seu avião misteriosamente explodiu no ar. Em 1948, outra irmã, Kathleen Kennedy, também teve a vida interrompida em um acidente aéreo. Os irmãos Kennedy estavam sendo extintos do mundo. O próximo a morrer seria John, o presidente. O mais famoso e promissor dos Kennedys teve o cérebro também arrancado, mas dessa vez por uma bala. Em 1968, 5 anos após a morte do presidente Kennedy, seu irmão do meio e principal conselheiro, Robert Francis Kennedy, também conhecido como Bob, entrava na corrida presidencial americana. Mas em um dia de comemoração dos resultados das eleições prévias dos democratas, que havia sido ganha por Bob, ele foi morto por 2 disparos, também na cabeça, em um hotel em Los Angeles. Em 1969, Ted Kennedy era o último irmão homem vivo, e ele também tentaria o cargo de presidente dos Estados Unidos. Mas, como de costume, algo terrível aconteceu.
Enquanto Ted dirigia o seu carro acompanhado de uma garota, ele deslizou de uma ponte e caiu com o carro em um rio. Ted conseguiu escapar com vida, mas largou a parceira presa nas ferragens e ela acabou se afogando. Ted tentou encobrir o acidente. Foi seu erro. Ele foi descoberto e culpado. Com quase toda a família Kennedy morrendo, a gente poderia imaginar que junto com eles acabavam as oportunidades de tragédia. Mas antes de partir, cada irmão deixou filhos e filhas para trás e, infelizmente, a sina continuou. Uma das tragédias mais estranhas ocorreu em 1997, quando Michael Kennedy, filho de Bob, bateu a cabeça em uma árvore enquanto praticava esqui. Ele não resistiu. Muitos outros Kennedys faleceram de forma trágica. Os casos são muitos. Em 1984, David Anthony Kennedy morreu de overdose de cocaína. Em 1999, o filho de John Kennedy Jr., morreu com sua esposa em um outro acidente de avião. Em agosto de 2019, a neta de Robert teve sua vida interrompida após uma overdose de drogas. E um dos últimos casos, e também um dos mais perturbadores, em abril de 2020, Maeve Kennedy, filha de Bob, morreu. Ela e o filho pequeno estavam em uma canoa na Baía de Chesapeake. Eles foram surpreendidos por uma rajada de ventos. A canoa virou e eles morreram afogados. Com um caso tão recente, parece que a maldição ainda está longe de acabar. Mas qual seria a origem de tanto mal? Muitos céticos culpam a imprudência dos membros da família, principalmente dos homens, que sempre foram ostentadores e gananciosos. Mas e se for algo sobrenatural? Uma maldição jogada por rivais políticos? Ou um castigo pelo que o pai fez com Rosemary? É impossível saber. Mas a família mais poderosa da América teve o seu futuro arruinado. Cuidado! Isto é insólito. Se você gosta de coisas fora do comum, se você não é daqueles que assiste o que todo mundo assiste, seja curioso e assista aos nossos outros vídeos. Este é o canal Insólito. Inscreva-se no canal, dê um like, ative as notificações, conheça esta e outras histórias que desafiam o limite da realidade.